Oi pessoal, eu sou a Lívia. Hoje eu vim gravar para vocês o exercício número 1 da página 167 do livro da professora Suzy, Estatística volume 1. O link dele vai estar aqui na descrição. O enunciado diz o seguinte: numa empresa, 60% das reclamações recebidas são resolvidas. Qual a probabilidade de que entre 5 reclamações nenhuma seja resolvida, exatamente 3 sejam resolvidas e no mínimo 3 sejam resolvidas? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é saber qual a distribuição que a gente vai utilizar. Nesse caso, a gente utiliza a distribuição binomial pelas seguintes razões. Os eventos são independentes, ou seja, a solução das reclamações que são recebidas pela empresa são eventos independentes. E também a probabilidade é constante, então a resolução dessas reclamações recebidas sempre vai ser 60%. Então, sabendo a distribuição utilizada, que é a binomial, a gente vai ver a fórmula que a gente vai utilizar para resolver esse exercício. Então, a fórmula é essa que está ilustrada no slide, em que a probabilidade de x igual a k é igual à combinação de n e k vezes p elevado na k vezes q elevado na n menos k. O que são n, p, q, k? Então, k é um número de sucessos do experimento. Essa letra K pode aparecer outras letras no lugar, depende do livro que vocês vão utilizar, não necessariamente é K, o que importa é que ela representa um número de sucesso, independente da letra que usar. Aqui, como a gente está usando o livro da professora Suzy, a gente vai utilizar a letra K. N é o número de tentativas ou observações. P vai ser a probabilidade de sucesso em cada tentativa, e Q é a probabilidade de fracasso em cada tentativa. Esse Q, a gente mais para frente eu vou falar também no exercício, mas esse Q nada mais é que 1 menos P, ou seja, 1 menos a probabilidade do sucesso. Aqui também eu destaquei a fórmula da combinação, que a combinação de NK é N fatorial divididos por K fatorial e N menos K fatorial. Agora, com os valores, vai ficando um pouquinho mais claro essas fórmulas. A probabilidade, então, das reclamações serem resolvidas é de 60%. Então, igual a 0,6, que é o nosso P, que é a probabilidade de sucesso. O Q, como eu disse anteriormente, é 1 menos P. Nesse caso, 1 menos 0,6, o nosso Q é 0,4. E o N, então, nesse caso, vão ser as reclamações, que são 5, como o enunciado nos diz. Então, utilizando a fórmula que eu citei anteriormente, a letra A nos pede que a gente faça a probabilidade de que nenhuma das reclamações seja resolvida. Como o K é o número de sucessos que a gente quer descobrir, então o K nesse caso vai ser 0, que é nenhuma reclamação ser resolvida. Para isso, aplicando a fórmula que a gente viu anteriormente, onde a probabilidade de x igual a 0 é a combinação entre o N e o K. Nesse caso, o N é 5 e o K é 0. Então, combinação de 5 e 0. Vezes o P elevado a K. O P a gente calculou 0,6 e o K é igual a 0. Vezes o Q elevado na N menos K. Nesse caso, 0,4 elevado na 5 menos 0. Então, realizando as continhas, a gente vai encontrar que a combinação de 5 e 0 vai dar 1, vezes 1, que é 0,6 elevado na 0, e 0,4 elevado na 5, a gente encontra 0,01024. Então, a probabilidade de que nenhuma das reclamações seja resolvida é de 0,0102. A letra B pede que a gente encontre a probabilidade de que exatamente 3 sejam resolvidas. Nesse caso, o nosso K, que é o número de sucessos, vai ser igual a 3, pois a gente quer saber qual a probabilidade de exatamente 3 serem resolvidos. Utilizando a mesma fórmula, agora com x igual a 3, a gente faz a combinação de 5 e 3, eleva o valor de P na 3 e eleva o valor de Q na 5 menos 3. Então, 0,6 elevado na 3 e 0,4 elevado na 5 menos 3. Realizando as operações, então, a gente tem ali a fórmula da combinação e as outras duas multiplicações. Aqui é importante lembrar para vocês que se houverem mais casas decimais a serem consideradas, então se vocês fizerem a conta por partes e não colocar tudo na calculadora,
O ideal é que vocês usem de 4 a 5 casas decimais se tiver. Nesse caso, não tem. Essas casas decimais são as únicas que apareceram. Mas supondo que fosse 0,1604, teria que colocar 0,1604. Ou 0,2164, teria que colocar o 4 também. Nesse caso, não tem. Mas é sempre bom lembrar vocês que o ideal é que use no mínimo 4 casas decimais após a vírgula. Então, a combinação, a gente tem o resultado 10 e aquela multiplicação 0,03456. Então, a probabilidade de que exatamente 3 reclamações sejam resolvidas é de 0,3456. Então, na letra C, pede que a gente calcule a probabilidade de, no mínimo, 3 das reclamações serem resolvidas. Então, nesse caso, a gente tem que a probabilidade de x maior ou igual a 3, porque está escrito ali que é no mínimo 3, então é 3, 4 e 5. Então, a gente pode calcular através da soma das probabilidades, de exatamente 3, exatamente 4 e exatamente 5. A probabilidade de exatamente 3 a gente calculou na letra B, então a gente passa direto para a probabilidade de exatamente 4, que vamos calcular da mesma maneira. Combinação de 5 e 4, vezes 0,6 elevado na 4, que é o K, vezes 0,4 elevado na 5 menos 4, que é N menos K. Então, a probabilidade de x igual a 4 é a combinação do 5 e 4, que vai nos dar 5 como resultado, vezes o 0,6 elevado na 4, vezes 0,4 elevado na 1. Nesse caso, temos que a probabilidade de x igual a 4 é 0,2592. Para x igual a 5, então a gente faz a mesma coisa. Combinação de 5 e 5, que vai nos dar 1 ali na frente como resposta, 0,6 elevado na 5, que vai nos dar 0,07776, e 0,4 elevado na 0, que é igual a 1. Então, a probabilidade de exatamente 5 é 0,07776. Então, a probabilidade de no mínimo 3, ou seja, maior ou igual a 3, é a soma de todas as probabilidades calculadas. Sendo assim, a probabilidade de x ser maior ou igual a 3 é 0,6826. Então, agora a gente vai prestar atenção numa coisa muito importante, tanto para esse exercício quanto para os próximos. Então, aqui vocês viram que, por exemplo, a letra A diz nenhuma, a letra B exatamente 3 e a letra C no mínimo 3, a gente tem que tomar um cuidado muito grande na hora da resolução com essas palavrinhas. Para isso, então, eu trouxe aqui 3 exemplos de como pode vir a aparecer nos exercícios e que vocês já vão saber como proceder com a probabilidade. Então, por exemplo, se vier nas letras pedindo mais de 3 reclamações sejam resolvidas, usando o mesmo exemplo do exercício 1. Mais de 3 serem resolvidas significa que é 4 ou 5. O 3 ele não entra na conta, é mais de 3. Então, a probabilidade de x ser maior que 3 é a soma da probabilidade de ser igual a 4 e igual a 5. Então, sempre que vier escrito mais de, a gente nunca considera o valor que está ali, a gente considera sempre os maiores. Então, mais de 3 é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é o número de n que tiver no exercício. Nesse caso, o nosso n era 5. Então, mais de 3 é 4 e 5. Se viesse pedindo até 2, a gente então considera o valor 2. Então, até 2 é a probabilidade de x menor ou igual a 2. Nesse caso, é a probabilidade de 0 mais a de 1 mais a de 2. Portanto, quando vier escrito até 2 ou até 3, até 4, sempre vai considerar o número que está escrito. É 0, 1 e 2. Se vier escrito mais de 1, a gente pode calcular, como eu expliquei, o mais de 3, só que dependendo do exercício, aqui, por exemplo, a gente tinha um n igual a 5. Mais de 1 teria que fazer 2, 3, 4 e 5. É muita conta. Então, para simplificar um pouco e para facilitar, a gente pode fazer o evento complementar. Então, a probabilidade de x maior que 1 é o complementar da probabilidade de 0 mais a probabilidade de 1. Então, 1 menos essa probabilidade vai nos dar
o mais de um que pede a questão. Se a gente fizesse a probabilidade de 2, 3, 4, 5, ia nos dar muito trabalho. Então, a gente fazendo o complementar facilita na hora da resolução. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição e muito obrigada!